Infelizmente, a ansiedade está se tornando comum nos dias de hoje, mas você sabe por que disso? Assista esse vídeo e entenda por que quase todo mundo sofre pela ansiedade. Sou Michael Trenotti, hipnoterapeuta, e vou ajudar você a entender um pouco mais sobre a mente humana. Inicialmente, precisamos entender a ansiedade, para que serve e como que ela age nas nossas vidas. A ansiedade nada mais é do que um preparo do corpo para uma possível ameaça. E aqui vem uma coisa muito interessante que talvez você nunca percebeu, mas a ansiedade acontece no corpo e não só na mente. Você sente que o seu corpo está diferente. Os pensamentos acontecem, eles vêm só para complementar essa sensação. Por exemplo, vamos supor que um coelho está comendo no meio da floresta. E então, suas orelhas detectam um som ameaçador, um barulho contínuo. Ele já passou por isso. Seu cérebro sabe que esse barulho significa um predador. A vida do coelho fica ameaçada. Então, o cérebro, para aumentar a chance de sobrevivência, altera todo o funcionamento do corpo. Os batimentos cardíacos aceleram, fazendo com que o fluxo sanguíneo seja desviado para os músculos maiores. A salivação é interrompida, o diâmetro da pupila aumenta, melhorando sua visão de curta distância. Os brônquios se dilatam, facilitando a troca de ar. Ou melhor, a respiração fica mais acelerada, mais intensa e mais pesada. O coelho que estava relaxado e tranquilo se transforma em uma máquina, conseguindo correr mais que o normal. A sensação de dor some. Ele não pensa e nem cansa. Ele só luta pela sua sobrevivência. Conseguiu notar alguma semelhança entre o que aconteceu com o coelho e o que você já sentiu na vida? A resposta não tem como ser não. A natureza apenas copiou e colou o que deu certo. Então, esse processo de alteração do corpo, a fim de aumentar a chance de sobrevivência do ser, está em basicamente todo ser vivo. E a esse processo, nós damos o nome de ansiedade. A ansiedade acontece normalmente antes de você ter consciência do perigo. É como se fosse uma estratégia preventiva. E o cérebro, normalmente com poucas informações, já pode acionar essa alteração corpórea. Como aquela vez que você viu uma sombra estranha que parecia um animal e por conta disso se assustou e ficou receoso para ver o que de fato era. E na verdade, era apenas vassouras e baldes. O cérebro não quer saber se aquela ameaça é real ou não. Se tiver a mínima probabilidade de ser uma ameaça, ele já ativa essa sensação corpórea. Isso é ansiedade. Você provavelmente já sentiu essa sensação quando se expôs a perigos, como por exemplo, aquele trabalho na escola, o primeiro beijo, ou quando você era pequeno fez algo de errado e sua mãe descobriu. Todos esses eventos acionaram a ansiedade. Mas perceba que 1. Você não sofria pela ansiedade. Você sentia ali na hora, era suportável, mas quando o evento acabava, a ansiedade também acabava. E 2, isso não ficava remoendo na sua mente, não lhe gerava um desconforto contínuo. Você sentia na hora, mas depois sumia. Perceba que, na verdade, ninguém sofre pela ansiedade. Ela é apenas um sistema preventivo a possíveis ameaças. No fundo, você deveria agradecer a ansiedade. Sem ela, você não estaria vivo. Na verdade, sem ela, ninguém estaria vivo. Se as pessoas não sofrem de ansiedade, pelo que elas sofrem? Para você entender esse sofrimento, antes você vai ter que entender sobre memórias, que tem forte influência nisso. A memória nada mais é do que o seu cérebro guardando informações para processar e gerar comportamentos, como quando você aprendeu a dirigir. Esse aprendizado foi dividido em 3 etapas: retenção de informação, processamento, movimento, para então gerar um comportamento. Retenção de informação, que é quando o seu cérebro entendeu que tem 3 pedais. Processamento de informação, que é quando o seu cérebro entendeu o que cada pedal faz, como por exemplo, o da direita acelera, o do meio freia e o da esquerda é usado para trocar a marcha. E o movimento, que é quando você coloca o seu pé sobre o pedal desejado, para então gerar uma linha de raciocínio e um comportamento. Como por exemplo, se eu colocar o meu pé no pedal do meio, que é o freio, e apertar, o carro tende a parar. E para deixar esse comportamento automático, foi necessário várias e várias repetições, para que o cérebro pudesse analisar várias variantes, como por exemplo, a velocidade do seu pé
o peso do seu pé e a precisão. Tudo isso para então refinar o comportamento com o seu próprio pé. Agora, se a emoção estiver presente, ela amplifica e muito o poder do aprendizado, fazendo com que seja necessário pouquíssimas repetições ou quase nenhuma. Como por exemplo, quando você tocou numa panela quente e se queimou. Não foi necessário mais repetições para o seu cérebro aprender que perto de panelas quentes é melhor ele tomar um comportamento de afastamento ou de extremo cuidado. É assim, por exemplo, que o seu cachorro aprende a sentar. É quando ele faz o comportamento, vê a sua felicidade acompanhada de um petisco. Ali ele entende que fazendo X, que é sentar, ele ganha uma recompensa e tende a repetir esse comportamento em busca da recompensa. Afinal, a vida se baseia nisso, no afastamento da dor e na busca de prazeres. Agora que vocês entendem como basicamente as memórias funcionam, vocês vão conseguir entender qual é o real sofrimento das pessoas. Na nossa vida como um todo, o nosso cérebro sempre está aprendendo algo, sempre está aprendendo o que deve e o que não deve fazer. Ele faz isso para ter uma boa comunicação com o ambiente e assim gerando a adaptação. Vamos fazer uma simulação de um jovem. Vamos dizer que um jovem marca com seus amigos para ir a uma festa na cidade ao lado. Quem dirige é o amigo dele. Então ele está de carona, relaxado, apenas curtindo a viagem. Porém, no meio desse trajeto, acontece um acidente. Todos os presentes se assustam e um deles vai para o hospital. Então o nosso jovem, que saiu ileso, depois de 3, 4 anos, ainda sente os resquícios desse acidente. Isso porque quando ele entra em um carro, ele sente um desconforto. Quando alguém acelera, parece que o coração dele acelera junto. A ansiedade ataca. E quando pessoas que ele gosta saem de carro, ele fica preocupado e ele não consegue relaxar. Ele só relaxa quando a pessoa chega e manda mensagem para ele dizendo que está tudo bem. Conseguiu entender? A ansiedade não é o problema. Ela na verdade nunca vai ser. Ela é apenas uma sinalização de que uma ameaça aprendida pelo cérebro está prestes a acontecer. E como que ela é um sistema preventivo, a menor probabilidade de que essa ameaça aparecer, ela é ativada como forma de defesa. O que realmente acontece é que todos nós temos ameaças aprendidas pelo cérebro. E quando o nosso cérebro acha que essa ameaça vai vir à tona, a ansiedade vem. Todos nós já tivemos ansiedade, mas ninguém sofreu por ela. O real sofrimento é o medo que gera essa ansiedade. Como, por exemplo, medo de escuro, medo de altura, medo de relacionamento, medo de abandono, medo de rejeição, medo de sexo e até medo de sucesso. Bom, existem inúmeros medos. Porém, esses medos geram uma reação que todos nós temos, até o coelho. Porém, agora você sabe que o sofrimento é algo muito mais profundo, muito mais intenso e muito mais camuflado. Em algumas pessoas, a ansiedade é tão intensa que elas chegam a perder o sono e a sentir dores. Eu vou explicar o porquê isso acontece. Inicialmente, o sono. A pessoa não consegue dormir quando o cérebro se sente ameaçado. Afinal, a vida dela está em risco, não é hora de tirar um cochilo. É assim que o nosso cérebro pensa. E as dores é a mesma coisa que na academia. Quando uma pessoa vai na academia e faz muitos exercícios para um músculo, ele vai fadigar e pode machucar. É a mesma coisa com a ansiedade. Se uma pessoa tem ansiedade de forma repetida e intensa, ela vai fadigar o corpo, tendo a probabilidade de machucar. Porém, eliminando o medo, elimina aquela necessidade de proteção. E com isso, a ansiedade também some. E como que eu tiro esse medo? A resposta é bem simples: terapia. E é claro, eu recomendo a hipnoterapia. Então, se você deseja parar de sofrer de ansiedade, procure um bom hipnoterapeuta e mude de vida. Deixe nos comentários a sua opinião, a sua dúvida, o que você quiser. Curta esse vídeo se você gostou do conteúdo e compartilhe com seu amigo que sofre de ansiedade.